Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com um vídeo um pouquinho diferente. Eu voltei a ler o livro Cartas Extraordinárias. Eu falei bastante desse livro no fim do ano passado pra vocês, mas eu tinha dado uma parada nele porque eu tava lendo os livros do Desafio de 12 Livros pra 2017. No fim eu me adiantei, a ideia era ler um livro por mês, mas eu acabei lendo mais rápido, eu já acabei. Então eu comecei a ler esse livro de novo, vou ler alguns livros que eu tinha comprado pro desafio do ano que vem já. No meio dessas leituras eu achei uma carta muito legal. Ela começa falando sobre como é difícil você dar opinião sobre a vida dos outros. Quando alguém vem pedir a sua opinião sobre o que fazer, que caminho seguir, principalmente quando é uma coisa maior, assim, tipo, que caminho seguir na minha vida, que carreira profissional e tudo mais. E aí eu ia compartilhar com vocês no Instagram esse comecinho da carta, porque eu achei que tem muito a ver com o canal e as coisas que vocês me perguntam aqui e tudo mais. Só que conforme eu fui lendo essa carta, tudo nela parecia que tinha a ver com esse assunto de que caminho seguir, desistir da minha carreira, fazer medicina, sabe? É uma coisa um pouco geral, mas que eu identifiquei a resposta para muitas coisas que vocês me perguntam nessa carta. Então, eu comentei no Instagram que eu tava pensando em fazer um vídeo lendo essa carta e interpretando do jeito que eu pensei ela, assim, pra essa coisa de medicina. E muita gente achou que era legal fazer, então vou fazer pra vocês aqui. Pra quem tem esse livro, se quiser acompanhar, é na página 72, a carta número 21, essa daqui. Chama É Preciso Ser Alguém, É Preciso Ter Importância, de Hunter S. Thompson para Hume Logan. Foi escrito em 22 de abril de 1958, o ano que a minha mãe nasceu, por sinal. Hunter Thompson aparentemente foi um escritor muito famoso, foi um jornalista, ele fez matérias em que ele fazia uma imersão grande na cultura que ele estava estudando e fazia livros sobre o tema e tal. E ele escreveu essa carta para um colega dele, esse Hume Logan, que a gente não sabe exatamente o que esse cara estava pensando em fazer da vida, qual era a dúvida específica dele, mas fica meio entendido que ele estava pensando em mudar de carreira ou em escolher uma carreira, estava em dúvida que caminho seguir, e mandou uma carta para o amigo dele perguntando o que fazer, e essa é a carta-resposta. 22 de abril de 1958, Perry Street 57, Nova York. Querido Hume, você me pede um conselho. Ah, isso é muito humano e muito perigoso. Dar conselho a quem pergunta o que vai fazer da vida implica algo muito parecido com egolatria. Só um bobo teria a pretensão de orientar alguém para o máximo objetivo, de apontar com o dedo trêmulo a direção correta. Não sou bobo, mas respeito a sinceridade com que você me pede conselho. Mas eu lhe peço que, ao ler o que lhe digo, tenha em mente que todo conselho é produto de quem o dá. O que é verdade para um pode ser um desastre para o outro. Eu não vejo a vida pelos seus olhos, nem você a vê pelos meus. Se eu tentasse lhe dar algum conselho específico, seria algo como um cego guiando o outro. Aí tem uma citação. Ser ou não ser, eis a questão. Seria mais nobre sofrer os golpes e os dardos de um destino adverso ou tomar das armas contra um mar de problemas. Shakespeare. Esses primeiros 2 parágrafos já era o que eu tava pensando em ler e compartilhar com vocês. Porque muitas vezes vocês me mandam perguntas no Instagram, no Facebook, em comentário no YouTube, de cunho muito que caminho eu devo seguir na minha vida, sabe? Muitas perguntas são mais tranquilinhas sobre a faculdade em si, como é a faculdade, carga horária, matéria, o que eu gostei, o que eu não gostei, isso eu acho tranquilo responder. Mas muita gente vem me contar a sua história de vida e fala, Carol, eu faço medicina ou eu não faço? Eu largo a faculdade que eu tô fazendo ou não largo? Eu vou fazer medicina com 40 anos, 50 anos, 30 anos, 19 anos? Minha família não me apoia, eu vou pra São Paulo, eu fico no Rio de Janeiro, eu fico pro Maranhão, eu vou pra Brasília. E muitas coisas muito específicas que vocês me perguntam. E esses primeiros 2 parágrafos já respondem o que eu sempre quis responder pra vocês e não conseguia responder. Que eu seria muito boba se eu achasse que eu posso responder esse tipo de coisa pra vocês e tomar esse tipo de decisão por vocês e dar a minha opinião. Dar opinião é uma coisa perigosa, sabe? Você falar pra uma pessoa, vai e faz isso, realmente é uma egolatria. Eu me achar muito, eu achar que eu posso falar isso pra vocês, sabe? Então, toda vez que vocês me perguntam essas coisas muito específicas de Carol, o que eu devo fazer, eu nunca respondo objetivamente. A minha resposta é sempre uma coisa de veja o seu contexto e tome sua decisão, converse com a sua família, com seus amigos, enfim. E é isso que eu queria responder pra vocês, esses primeiros 2 parágrafos, que já era o que eu ia compartilhar com vocês a princípio, tá? Só que a partir dessa citação do Shakespeare, já é a grande questão que parece que o amigo dele queria saber, e a grande questão que vocês me perguntam.
Seria mais nobre sofrer os golpes e dardos de um destino adverso ou tomar das armas contra um mar de problemas? Então é melhor, tipo, a gente seguir a nossa vida do jeito que a gente tá e ter as consequências disso, ou a gente tentar tomar saídas na nossa vida e tentar seguir outro caminho, mas também tendo as consequências disso. Tudo tem consequências, sabe? E a partir disso, apesar dele falar eu não sou bobo de dar a minha opinião e, enfim, achar que a minha opinião é absoluta, apesar disso, a partir de agora ele começa meio que dar a opinião dele. E a opinião dele eu acho que é muito interessante e mostra de uma forma bem balanceada os dois lados dessa decisão de mudança de carreira. Eu interpretei muito essa carta, ela serve para muitas coisas, mas no contexto do canal eu interpretei muito ela como uma mudança de carreira. E essa é realmente a questão: boiar ao sabor da corrente ou nadar para alcançar um objetivo. Essa é uma escolha que, consciente ou inconscientemente, todos nós temos de fazer alguma vez na vida. Pouca gente entende isso. Pense em qualquer decisão que você tenha tomado e que teve alguma influência no seu futuro. Posso estar enganado, mas aposto que só pode ter sido uma escolha, ainda que indireta, entre as duas alternativas que mencionei: boiar ou nadar. O que ele já tinha falado no Shakespeare. Você tomar as rédeas da sua vida e fazer alguma coisa, ou você seguir o fluxo para onde a sua vida está te levando naturalmente. Mas por que não boiar se você não tem objetivo nenhum? Essa é outra questão. É inquestionavelmente melhor boiar com prazer que nadar na incerteza. Mas então como é que se estabelece um objetivo? Não um castelo nas nuvens, mas uma coisa real, tangível. Como ter certeza de que não se está correndo atrás da grande montanha de açúcar, do sedutor e doce objetivo, com pouco sabor e nenhuma consistência? A resposta, e em outro sentido a tragédia da vida, é que tentamos entender o objetivo e não o indivíduo. Estabelecemos um objetivo que exige de nós determinadas coisas, e nós fazemos essas coisas. Nós nos adequamos às exigências de um conceito que não pode ser válido. Digamos que quando era menino você queria ser um bombeiro. Acho que não estou muito errado em dizer que você não quer mais ser um bombeiro. Por quê? Porque sua perspectiva mudou. Não foi o bombeiro que mudou, foi você. Cada pessoa é a soma total das próprias reações às várias experiências. Na medida em que suas experiências se diversificam e se multiplicam, você se torna outro homem, e portanto sua perspectiva muda. É sempre assim. Toda reação é um processo de aprendizagem. Toda experiência significativa altera sua perspectiva. Portanto, não seria absurdo adequar nossa vida às exigências de um objetivo que a cada dia vemos de outro ângulo? O que mais poderíamos esperar além de uma neurose galopante? Então, o que ele coloca aqui, que eu interpretei pelo menos que ele coloca aqui, entre aquelas duas opções que ele deu lá no começo, boiar ou nadar, o nadar só faz sentido quando você tem um objetivo. Porque você não pode falar, eu não vou boiar ao longo da minha vida, eu vou nadar se você não tem um sentido para nadar, uma direção, um objetivo para onde você quer ir. Mas esse objetivo que a gente tem muda ao longo da vida, e não porque o objetivo mudou, porque a gente muda ao longo da vida. Então a gente tem que saber se adequar a essas novas mudanças de objetivo que a gente tem, porque a gente muda. É o que ele fala, quando ele era criança, quando o correspondente dele lá era uma criança, ele queria ser bombeiro, e agora ele não quer mais ser bombeiro, mas não porque a carreira bombeiro mudou, porque ele mudou como pessoa. A resposta não tem nada a ver com objetivos, ao menos com objetivos tangíveis. Eu precisaria de muito papel para desenvolver esse tema. Só Deus sabe quantos livros foram escritos sobre o significado do homem e esse tipo de coisa, e só Deus sabe quanta gente refletiu sobre isso. Só Deus sabe apenas o modo de falar. Não teria muito sentido eu tentar lhe transmitir isso em poucas palavras, porque sou o primeiro a reconhecer minha absoluta incompetência para reduzir o significado da vida a 1 ou 2 parágrafos. Quero distância da palavra existencialismo, mas você deve tê-la em mente como uma espécie de chave. Você também poderia ler uma coisa chamada O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, e uma coisinha chamada Existencialismo, de Dostoiévski a Sartre. São meras sugestões. Se você está realmente satisfeito com o que é e com o que faz, nem chegue perto desses livros. Não vá procurar sarna para se coçar. Mas voltando à resposta, como eu estava dizendo, botar fé em objetivos tangíveis me parece, na melhor das hipóteses, insensato. Não nos esforçamos para ser bombeiro, não nos esforçamos para ser banqueiro, policial ou médico. Nos esforçamos para sermos nós mesmos. Não me entenda mal. Não estou dizendo que não podemos ser bombeiro, banqueiro ou médico, mas que devemos adequar o objetivo ao indivíduo e não o indivíduo ao objetivo. Em cada um de nós, a hereditariedade e o meio se uniram para produzir uma criatura com determinadas aptidões e vontades e com a enorme necessidade de dar sentido à própria vida.
É preciso ser alguém, é preciso ter importância. Acho que a fórmula é mais ou menos assim. Cada indivíduo deve escolher um caminho que lhe permita usar sua capacidade com a máxima eficiência para realizar seus desejos. Com isso, ele satisfaz uma necessidade, dá identidade a si mesmo, atuando de determinada maneira para alcançar determinado objetivo, evita frustrar seu potencial escolhendo um caminho que não limita seu desenvolvimento e evita o terror de ver seu objetivo murchar ou perder o encanto à medida que se aproxima. Em vez de se curvar às exigências do que procura, ele adequou seu objetivo às próprias aptidões e aos próprios desejos. Em suma, não dedicou a vida a alcançar um objetivo predefinido, mas escolheu um estilo de vida do qual sabe que vai gostar. O objetivo é absolutamente secundário, o que importa é a vida que se leva até chegar ao objetivo. É até ridículo dizer que cada um tem de viver do modo como escolheu. Deixar que os próprios objetivos sejam definidos por outra pessoa é abrir mão de uma das coisas mais importantes da vida, o supremo ato de vontade que faz de um homem um indivíduo. Então, o que eu interpretei do que ele colocou aqui serve para os dois lados. Para quem teve esse objetivo de ser médico desde criança na cabeça e que cresceu e mudou, mas não mudou o objetivo, porque estava com aquele mesmo objetivo fixo desde criança de ser médico. Porque a partir do momento que você vai sendo reforçado a isso, que é uma coisa boa ser médico, é como se você mudou, o seu objetivo mudaria, só que você não muda porque as forças externas estão te colocando naquele sentido ainda. E tem o lado contrário, de quem cresceu ouvindo que não dá pra ser médico porque você não tem aptidão, você não tem força de vontade, você não tem os estudos, você não tem o dinheiro, e aí acabou seguindo, boiando, né, deixando se levar pela maré da vida e não nadou na direção do objetivo que tinha, que era ser médico lá no começo, por exemplo. Essa carta não é uma resposta, entendeu? Tipo, largue sua carreira e faça medicina, não largue sua carreira, continue seguindo pra onde você estava indo. Mas você tem que ter essa flexibilidade na sua vida, porque seus objetivos vão mudar ao longo da vida. Então, tanto pra insistir em fazer medicina quando na verdade não é mais aquilo que você quer, quanto pra boiar pra uma carreira que a vida tá te levando pra lá quando o seu objetivo é outro, entendeu? E essa parte que ele coloca de aptidão e de o meio, né, de preparar para aquilo, você ter aptidão para aquilo, eu já não sei se eu concordo tanto com isso, porque eu acho que isso é uma coisa que você pode criar. E ele coloca, às vezes você vai se frustrar e vai ter mais dificuldade. E ele coloca isso como uma coisa ruim, mas eu acho que é mais uma barreira a ser passada, sabe? Então essa é uma parte que eu não concordei 100%, mas todo o resto eu achei muito válido para essa reflexão sobre fazer ou não medicina. Suponhamos que você tenha que escolher entre 8 caminhos, todos predefinidos, é claro. E suponhamos que você não veja sentido em nenhum dos 8. Então, e aqui está a essência de tudo que falei, você tem de encontrar um 9º caminho. Esse foi o parágrafo que eu achei mais sensacional nessa carta. Porque às vezes parece que você tá preso naqueles caminhos que a vida tá te oferecendo. Só que se você tem um objetivo, acha um 9º caminho e vai por esse outro caminho. Ou às vezes ao contrário, parece que você tá preso naquele caminho para fazer medicina, mas não é aquilo que você quer de verdade. Então acha o 9º caminho e vai fazer outra coisa da sua vida. Você não pode ficar preso nas coisas que a vida tá te oferecendo, sabe? Naturalmente não é tão fácil quanto parece. Você levou uma vida relativamente medíocre, uma vida mais vertical que horizontal. Não é difícil entender por que se sente desse jeito, mas quem posterga as próprias escolhas inevitavelmente acaba deixando que as circunstâncias decidam por ele. Quem posterga as próprias escolhas inevitavelmente acaba deixando que as circunstâncias decidam por ele. Então, às vezes eu acho que tem gente que tá me perguntando se deve largar a carreira e fazer medicina ou não, e tá quase torcendo pra eu falar que não, continua na sua carreira, sabe? Porque é uma coisa difícil. Mas quanto mais você posterga a sua decisão de seguir o seu objetivo, mais você tá deixando a vida te levar, mais você vai boiando nessa maré, indo para um caminho longe do objetivo que você queria inicialmente. Ou enfim, não necessariamente inicialmente, porque os objetivos mudam, mas para o qual você foi se adaptando ao longo da sua vida. Portanto, se você atualmente se encontra entre os desencantados, só lhe resta aceitar as coisas como elas são ou procurar algo diferente. Mas não procure objetivos, procure estilo de vida. Decida como você quer viver e depois veja o que pode fazer para viver da forma que escolheu. Mas você diz, eu não sei para que lado olhar, eu não sei o que devo procurar. E essa é a questão. Vale a pena abrir mão do que eu tenho para ir atrás de algo melhor? Eu não sei, vale? Só você pode tomar essa decisão. Mas a mera decisão de procurar já é meio caminho andado para chegar à escolha.
Isso eu acho que é chave pra quem tá em dúvida pra que caminho seguir. Essa parte eu não elaborei muito no vídeo, depois que eu tava editando eu achei que merecia falar um pouco mais sobre isso, mas pra quem tá em dúvidas, quer fazer medicina ou não, e vem perguntar, medicina é pra mim? Eu acho que o que ele coloca de o que você tem que procurar não é necessariamente um objetivo em si, mas um estilo de vida, que eu vejo como que o seu objetivo tem que ser o estilo de vida, é essencial, é o que você tem que usar para tomar essa sua decisão, porque não é ser médico, é a vida que você vai ter sendo médico. Então, se você tem essa dúvida, você tem que procurar como é o estilo de vida de um médico e pensar se esse estilo de vida se adapta ao que você tem como objetivo, ao que você quer viver, a como você quer que a sua vida seja. Então, por isso que eu acho que é a parte mais essencial, assim, e que demanda pesquisa, não é uma resposta pronta, não é um sim ou não, entendeu? Não é uma coisa tão simples, mas é o único jeito de você conseguir seguir a sua vida e não ficar tendo essas mudanças constantes de objetivo que ele colocou lá no começo do livro, no começo da carta, que é o que causa muita frustração ao longo da vida para muita gente, que decide nadar, mas acaba nadando cada momento para uma direção e nunca chega em lugar nenhum. Se eu não parar por aqui, vou acabar escrevendo um livro. Espero que isso não seja tão confuso como parece à primeira vista. Tenha sempre em mente que essa é a minha maneira de ver as coisas. Acho que é uma maneira bastante razoável, mas você talvez não ache. Cada um de nós tem de criar o próprio credo. Este é o meu. Se alguma parte não faz sentido, diga-me por favor. Não estou querendo mandar você procurar Valhalla. Só estou dizendo que você não tem de aceitar as escolhas que a vida lhe oferece. E mais, ninguém é obrigado a passar o resto da vida fazendo o que não quer. Mas repito, se é isso que você vai acabar fazendo, trate de convencer a si mesmo de que tinha de ser assim. Não vai lhe faltar companhia. E é só isso por hora. Até receber notícias suas, continuo sendo seu amigo Hunter. Então é isso, gente. Esse livro é maravilhoso. Tem cartas maravilhosas. Mas essa daqui foi uma das minhas favoritas e eu me identifiquei muito com essa carta em relação... Foi uma identificação secundária. Eu identifiquei a resposta para as coisas que vocês me perguntam nessa carta, por isso que eu achei que valia a pena compartilhar. Não é uma carta tão óbvia, não é uma carta tão fácil, ela dá voltas e voltas. Eu li umas 3 vezes antes de gravar esse vídeo. Então, eu recomendo muito esse livro, eu sei que ele é um pouco caro, mas sempre que tem Black Friday, promoção na Amazon, na Saraiva, ele entra em promoção, dá uma olhada. Se não, você consegue achar só essa carta na internet mesmo. Eu falei as especificações dela no começo, se você procurar no Google você encontra com certeza. Espero que tenha feito sentido pra vocês, até o final da carta é meio que um final do vídeo. Não é muito simples, mas eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que tenha conseguido transmitir o que eu tava raciocinando quando eu tava lendo essa carta. E a gente termina esse vídeo meio que sem uma resposta para as perguntas que eu coloquei no título, foi meio que um clickbait, desculpem. Só que é isso, não era pra ter uma resposta fixa, era pra ter uma reflexão sobre o assunto e eu espero conseguir gerar essa reflexão em vocês. E eu também espero que vocês façam as próprias interpretações de vocês dessa carta e se vocês tiverem alguma interpretação diferente do que eu falei ou complementar ao que eu falei, deixa nos comentários, que eu acho que esse é o tipo de vídeo, é o tipo de texto que pode gerar discussões muito interessantes, tá? Nada de ser agressivo, porque texto é isso, ele tem interpretações diferentes, não tem certo e errado. Então se você discorda do que eu falei, coloque respeitosamente nos comentários. E se você concorda, tem alguma coisa complementar também, coloque e vamos fazer uma discussão legal sobre isso, que eu achei muito interessante. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho, até a próxima.